Começa agora o Jornal De Olho na Notícia. Muito bem, mais um programa Café com Política e hoje se encontra aqui em nossos estúdios o prefeito de Salesópolis, na região do Alto Tietê, Antônio Adilson de Moraes. Bom dia, eu que agradeço a vocês aqui da TV Sol, agradeço a oportunidade de estar aqui, Miguel. Bom, eu inicio perguntando para o senhor, prefeito, o começo de tudo, como é que o Adilson Bolinha iniciou na política, quando foi, cargos que ocupou? Bem, a minha carreira política, Miguel, eu comecei nos meados mais ou menos dos anos 90, né, em 1992 foi quando eu disputei a primeira eleição para vereador, para a Câmara Municipal de Salesópolis. E na primeira eleição que eu participei já fui eleito vereador, né, tinha 21 anos de idade, né, e naquela ocasião o que me motivou a entrar na política, que nós tínhamos uma participação, uma militância na doutrina social cristã, e existia um movimento de juventude política, que era um movimento de conscientização política da juventude, estava naquela época de abertura política do país, redemocratizando, né? Tal, e nós tivemos a possibilidade de participar de vários encontros estaduais de juventude política, movimentos ambientalistas. Foi quando eu comecei a me interessar pela política, tá? Dentro da igreja havia o movimento da doutrina social da igreja, doutrina social cristã, que eu também fazia parte. E aí foi quando eu disputei a eleição, naquela época, já pelo PSDB, que eu fui fundador do PSDB naquela ocasião, tá? E o PSDB sempre foi meu partido, que eu nunca tive outro partido. E fui eleito vereador, fiquei 4 anos no mandato. Aí depois, em 96, eu fiquei de fora, fui o terceiro mais votado, a Câmara Municipal na reeleição, mas o partido não atingiu o coeficiente. Não fez coeficiente eleitoral. Aí, naquela ocasião, eu fiquei como funcionário público, que já estava na Secretaria da Saúde. Fiquei como funcionário, fazendo o trabalho como funcionário público na área da saúde. E a partir daí, disputei novamente a eleição e fui eleito o segundo vereador mais votado de Salesópolis em 1900. Foi no ano 2000. 2000, tá? E fiquei mais 4 anos como vereador, tá? E depois me candidatei a vice-prefeito, né? Vice-prefeito, e tive a oportunidade de ficar como secretário da saúde, tá? E o que nos lançou depois ao projeto da candidatura a prefeito, que hoje nós estamos no mandato. É mais difícil atuar politicamente, partidariamente, numa cidade como Salesópolis, do que as cidades maiores, que os problemas está tudo muito perto, e tem que, às vezes, até concordar com determinadas coisas que o prefeito, que não é do seu partido, no caso de ser vereador, né? Sim. E para poder atender a população. Olha, Miguel, eu acho que é muito diferente você ser vereador numa cidade pequena, com tantos problemas, dificuldades para serem resolvidos, do que a nível de uma cidade grande como São Paulo, Guarulhos, Santo André, etc., até mesmo Mogi ou Suzano, ou mesmo Câmara dos Deputados, né? É muito mais, é diferente. Por quê? Porque quando você está a nível de uma Câmara dos Deputados, uma cidade grande, muitas vezes você age partidariamente, levando a questão política mais a nível de partido. Mas numa cidade pequena que você vê tantas dificuldades, fazer oposição, como eu acabei de falar, simplesmente por questão partidária, questão política, você coloca o interesse público municipal em segundo plano. E isso é muito ruim. E o município do porto de Salesópolis, que é a maioria dos municípios paulistas e brasileiros, precisa de união. União para se buscar soluções para os problemas desses municípios. Eu não digo que a Câmara tem que ser cega, que o vereador tem que ser cego, que o parlamentar tem que ser cego. Não digo isso. Ele tem que realmente fiscalizar, ele tem que realmente acompanhar e exigir
as questões que ele tem dúvida. É fundamental esse processo, porque a democracia pressupõe que a Câmara tem que fiscalizar o Executivo. Entretanto, existe também a necessidade de haver um auxílio mútuo, haver uma cooperação para buscar as soluções dos problemas, que nós temos problemas gravíssimos no nosso município, que infelizmente até hoje ainda não se conseguiu solucionar. Tá? Salesópolis é um município, é um dos municípios que tem a vocação, infelizmente, de ser apenas uma caixa d'água, uma das caixas d'água da região metropolitana, para garantir o abastecimento de água, matar a sede da população metropolitana. Tá? Isso é um demérito? Não é um demérito, mas isso deveria ser um orgulho. Mais reconhecido. Isso deveria ser reconhecido. Tá? E, infelizmente, isso não é reconhecido. Infelizmente, isso hoje, você não tem orgulho de ser uma região que é o berço das nascentes, tá? Porque você não tem o reconhecimento para investir na qualidade de vida da população que mora nessas regiões. Tá? E isso realmente nos frustra muito. Eu tenho batido muito nisso, desde a época que eu era vereador, até como João Batista no deserto, pregando, muitas vezes falando até que uma alma boa possa ouvir, e falar assim, não, precisamos dar apoio para essa causa. Tá? E graças a Deus hoje a gente tem reunido muitas pessoas que têm nos dado apoio, mas a gente precisa de mais do que isso, precisamos de resultados concretos. E infelizmente até o momento a gente ainda não tem esses resultados concretos. Tá? Então o reconhecimento, a compensação financeira, tá? Assim como já vem acontecendo em outras partes do mundo. Tá? Porque, infelizmente, Miguel, o mineral água, o minério água... ele é um líquido precioso. É um líquido precioso, como você acabou de dizer. Ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano, da natureza, dos animais, etc., né? Da fauna, e principalmente do ser humano, que é o rei de todo o planeta, que manda no planeta e que conduz a vida do planeta, vamos dizer assim. É isso mesmo. Mas quando você fala assim que é o líquido mais precioso, eu não diria mais para você isso, eu já não acredito mais nisso. Por quê? Porque tem aquele outro minério preto que brota também da terra, que se chama petróleo, que infelizmente ele não que infelizmente ele é mais valorizado do que a água. E ele não é tão importante quanto a água para a sobrevivência do ser humano. O líquido precioso para a sobrevivência humana. Pois né? A questão do petróleo, por exemplo, ele é precioso para a sobrevivência da riqueza do ser humano, da riqueza social. E isso, o município que produz petróleo, ou que tem tanques de petróleo de armazenamento, consegue recursos fantásticos de compensação financeira. É o filho lindo. Pois é. Então, aí você fala assim, prefeito, mas o senhor está produzindo água, que é o mineral mais importante para a sobrevivência do ser humano. E aí? Cadê o reconhecimento? Tá? Nós estamos abastecendo, matando a sede de um monte de gente, de mais de 2 milhões de pessoas na região metropolitana. E aí? Nós não recebemos um tostão de volta da Sabesp, por exemplo, que arrecada aí uma fortuna em questão de taxa de consumo de água. E a Sabesp, que é uma empresa, que é uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo, tá? A maior da América Latina, inclusive tem ações até na Bolsa de Nova York, tá? E o município não recebe um tostão em função disso. Eu falo isso porque você analisa, a água está acabando, a água é um bem finito. A Clarice de Oliveira, que é do Jardim São Judas, em Ferraz Vasconcelos, ela disse que está interessada em mudar para Salesópolis e gostaria que o senhor falasse sobre a educação e a saúde na cidade. Pois primeiramente eu queria dizer aqui, Miguel, até para a Clarice, que a gente tem que se esforçar o máximo possível com nossas poucas condições financeiras de investir melhor, de investir mais. Graças a Deus, a educação em Salesópolis ela tem sido privilegiada. Tá? Nós temos aí muitos alunos de Salesópolis participando dos rankings de educação e tem se destacado, tá? A nível regional, a nível de universidades públicas. Isso para nós tem sido uma grande honra da gente poder receber esses resultados. Salesópolis tem sido berço de grandes professores, grandes mestres que têm se destacado na Delegacia Regional de Ensino, aliás, Diretoria Regional de Ensino, muitos diretores de escola, muitos professores. Isso a gente reporta isso
vamos dizer assim, que a educação de berço que teve no município desde gerações passadas, tá? Então tem uma tradição de ter uma boa educação e nós temos essa responsabilidade de fazer com que nós possamos continuar com essa tradição de dar uma boa educação para o nosso povo, tá? Nós temos dificuldade, mas o município tem investido em educação mais do que aquilo que é a exigência constitucional. Porque a exigência da Constituição, cada município ele tem que investir no mínimo 25% em educação. E as nossas... Do orçamento, né? No nosso orçamento nós temos gasto 35%, até mais muitas vezes em educação, porque é uma das prioridades de Salesópolis. Tá? A saúde, nós temos lá no município uma Santa Casa, que é mantida com recursos da Prefeitura e recursos também SUS, onde a gente realiza partos, né, fazemos cesárea, fazemos alguns atendimentos de pequenas cirurgias. Não dá para você fazer grandes procedimentos, porque é um município pequeno, você não comporta ser um hospital de grande complexidade. Agora, esse ano de 2010, nosso compromisso está investindo mais na educação, na saúde preventiva, tá? Vamos estar trabalhando em cima da questão do PSF, Programa Saúde da Família, tá? Para incrementar mais a questão da saúde preventiva. E temos trabalhado com bastante afinco nessas duas áreas, saúde e educação. Uma outra pergunta aqui também, do Vicente Antônio da Silva. Ele mora lá na cidade de Salesópolis, Vila dos Remédios, né? Ele pergunta o seguinte: o senhor pretende melhorar as vias que ligam a cidade à área rural? Olha, Salesópolis possui em torno de mais ou menos 600 quilômetros de estradas rurais. Que são as vicinais? São as estradas vicinais, estrada de terra. Tá? Como eu havia falado aqui há pouco, os nossos recursos são mínimos. Nós temos poucos recursos para você fazer grandes investimentos que são necessários nessas estradas. Tá? Há muito tempo, Salesópolis vem trabalhando, a Prefeitura vem fazendo apenas a manutenção dessas estradas, que seria o quê? Passar a máquina patrol, nivelar a estrada para tirar os buracos, né? E cada vez mais vai rebaixando o leito da estrada, porque você vai só passando a máquina, vai rebaixando, tá? E vai assoreando os ribeirão, porque as terras que dali saem vão para o ribeirão e vai só abaixando cada vez mais o leito carroçável da estrada e assoreando os ribeirões. E nós temos um entendimento que isso aí não é a melhor política para as estradas rurais, não é a melhor solução. É preciso mais do que isso, só que também precisamos de investimento financeiro, precisamos aumentar a nossa receita municipal, que hoje nós não temos recurso suficiente para isso, para investir mais ainda. Tá? Eu quero mandar um abraço para minha esposa, a Cláudia, tá? Que hoje, com muito sacrifício, ela fez um café da manhã lá para os funcionários do setor de obras da Prefeitura, até para poder agradecer o Dia do Funcionário Público, né? E não teve nenhuma despesa da Prefeitura. Foi praticamente um café da manhã confeccionado pelos funcionários do setor do Fundo Social de Solidariedade do município, tá? Doação de farinha de mandioca e tal, né? E os funcionários ficaram tão contentes porque são funcionários humildes muitas vezes, que poucas pessoas dão valor para eles, vestem uma bota, vestem uma luva para trabalhar, e hoje eles tiveram um café da manhã como se fosse altos executivos, promovido pelo Fundo Social. Eu acho que essa é a nossa política. Muitas vezes nós não queremos colocar o nome de uma pessoa numa obra pública, mas também temos que enaltecer o nome daquela pessoa que ajudou a construir a obra pública. Tá? Aquele pedreiro, aquele servente pedreiro, que eu acho que é importante isso aí. Tá? Muito obrigado, Miguel, a todos vocês. Então tá aí. As palavras do prefeito de Salesópolis, Dilson Bolinha. A gente agradece a sua audiência, o seu acesso aí do outro lado da tela do seu computador.